Marchtubers, aqui é a Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida. Eu vim trazer alguns comentários referente a essa questão de planejamento tributário sucessório, essa decisão referente ao ITBI, que embora seja de 2020, é muito interessante para aqueles que têm um patrimônio considerável, que pretendem se organizarem em termos de constituírem holdings, seja de família, seja entre os membros de uma sociedade empresária já existente, enfim. Não percam de vista que sempre uma consultoria jurídica e contábil irão ser essenciais para que a empresa possa fazer a minimização dos seus passivos, sejam de natureza trabalhista, sejam de natureza tributária. Você, empresário, empresária, vocês têm que ser os primeiros a acreditar na sua empresa, a separar o que é o patrimônio da empresa, o patrimônio pessoal, fazer uma organização tributária e sucessória, para aí sim você ter os benefícios legais de uma imunidade, de uma isenção, de uma alíquota reduzida, de um percentual de imposto menor. Vamos conferir no vídeo. A expressão holding ou holding familiar é muito utilizada para expressar uma prática de organização voltada à gestão de natureza tributária, que se refere a verificar as melhores formas, os melhores instrumentos jurídicos à disposição de quem pretende prevenir-se ou minimizar o impacto de uma arrecadação tributária e também sucessória, que envolve como que será feita a distribuição desse patrimônio entre os herdeiros, também com o objetivo de minimizar esse impacto nas finanças. Por isso da importância dos empresários ou particulares que detêm um conjunto patrimonial considerável ter uma consultoria destinada especificamente a cuidar da forma jurídica em que vai se fazer a integralização desses bens, direitos, seja dentro de uma empresa, seja em relação às partes que irão compor essa empresa. Então, é muito importante observar essa necessidade de organização, porque, por exemplo, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela traz o entendimento em relação ao ITBI. O ITBI é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E esse imposto, que é de natureza municipal, ele é cobrado sempre que você transfere um bem imóvel, seja de uma pessoa física para uma pessoa física, seja de uma pessoa física para jurídica ou jurídica para física. Então, o que ocorre? A Constituição Federal, ela tem situações em que ela prevê imunidades ou isenções para algumas operações de natureza tributária, envolvendo patrimônio e capital de empresas e ainda capital imobiliário, ou seja, imóveis. Então, nessa questão especificamente, sempre se interpretou da forma de que, se os bens imóveis passam a integrar o capital de uma empresa, essa integralização de capital não teria como haver uma incidência de tributação dessa natureza, no caso do ITBI. O que ocorre é que, em algumas ocasiões, o valor do imóvel ultrapassa o valor que está escrito no capital social, no contrato social dessa empresa, para ser integralizado. Ou ações, no caso de sociedades anônimas. E quando isso acontecia, o município já retirava toda a isenção ou imunidade relacionada a essa situação e tributava o valor total da integralização. Como assim? Ele exigia que houvesse o pagamento do valor do imposto, que é o ITBI, sobre o valor total dos imóveis. Isso gerou discussão, obviamente, da empresa contra o município e chegou-se ao Supremo Tribunal Federal que
trouxe esse entendimento já em forma de enunciado, ou seja, deve-se ter muita atenção a isso, especificando o quê? Que existe a imunidade tributária que está escrita lá na Constituição, sempre que houver o quê? Uma integralização de capital ou ainda uma incorporação, fusão, porque no enunciado do STF ficou claro que quando você integraliza um valor imobiliário maior do que o valor que está especificado no capital social da empresa, essa diferença maior, que costuma ser dado inclusive o nome de ágio, que acaba sendo inscrita como uma forma de reserva de capital, reserva de patrimônio, sobre esse valor vai haver a incidência do ITBI. Então, por isso da importância de se pensar o planejamento tributário, o planejamento sucessório, no sentido de evitar que no momento de fazer um instrumento jurídico adequado, se observe que se algo der errado nessa elaboração desse instrumento, você acaba sendo implicado em arrecadar imposto que não seria necessário caso você tivesse usado uma figura jurídica correta para especificar aquela relação jurídica. E veja, pessoal, não é nada ilegal, não é nada ilícito, né? É tudo dentro da lei. É claro que às vezes alguns surgem com soluções mirabolantes, indicando questões de que não, você pode fazer dessa forma, não vai dar problema nenhum. Ou seja, tudo que você fez corretamente poderá ser perdido se você teve uma decisão equivocada no meio do procedimento. Então, pessoal, fiquem atentos, vejam que sempre há como você fazer uma gestão de tributação, de sucessão de uma forma bem sucedida, desde que você siga os parâmetros da legislação e tenha um profissional de sua confiança e é adequado para elaborar aqueles instrumentos e trazerem aquelas soluções, que deverão ser soluções plausíveis, reais, dentro do que a legislação estabelece, dentro do que o Supremo Tribunal Federal já trouxe de entendimento em relação àquela questão, porque quanto mais dentro da legalidade você estiver, muito mais difícil será você perder dinheiro no futuro, não é? E veja que às vezes, dependendo do volume patrimonial, você pode deixar de recolher milhões em tributação. E não é algo ilegal, é que está na legislação. Eu entendo que a legislação tributária brasileira é bastante confusa, tem muitas leis locais, no caso das questões de município, leis estaduais, as próprias leis federais, que regulamentam especificamente cada tipo de imposto, taxa, contribuição, não só uma lei genérica que se aplica aos 4 cantos do país, nós temos um país com dimensões continentais, porém, você tem situações legais envolvendo a necessidade dessa organização patrimonial que deve sim ter uma atenção muito importante do empresário. Eu entendo que muitas vezes o empresário não enxerga o favorecimento que ele está tendo, porque ele entende que ele está pagando por um serviço de uma elaboração de um arcabouço de estratégias contratuais que para ele não passa de um empilhado de papel e palavras. Só que essa pilha de papéis e palavras iria aparar as arestas financeiras da empresa, porque é aquilo, se você deixou de pagar 1 milhão, é 1 milhão que vai poder reverter em reinvestimento na própria empresa ou divisão de capital ou distribuição de lucro entre os sócios, acionistas, enfim. Organização patrimonial é extremamente importante. Existe sempre a questão contábil, porém a questão contábil também está altamente vinculada, conectada com as questões contratuais, com o sistema organizacional da sociedade e daí a necessidade de um corpo jurídico trabalhando com um corpo contábil que tenha o entendimento da importância tanto da área contábil como da área jurídica trabalhando juntos para que a empresa alcance o maior resultado possível
em termos de economia na tributação. É o que nós chamamos de elisão fiscal, não é evasão fiscal. Evasão fiscal é ilegal. Estamos falando de elisão fiscal. Vejam, existem situações, como eu havia comentado já aqui no vídeo, de que aparecem com soluções aparentemente fantásticas, do tipo, faça isso, você não vai pagar nada de imposto. Faça aquilo e você vai ter zero encargo tributário. Pessoal, não existe zero encargo tributário e nem não pagamento de imposto, taxa, contribuição, o que seja. Existe o pagamento justo, a contribuição justa para aquilo que se destina àquela determinada operação financeira. Agora, tem algumas situações que podem haver o não recolhimento do tributo, seja uma questão de imunidade, como eu acabei de comentar do ITBI, seja uma questão de isenção tributária, que também precisa ser feita de uma forma adequada, para não transparecer que é uma simulação ou uma dissimulação, porque isso também vai ser detectado. Existem grandes chances do fisco detectar, até porque hoje é tudo interligado, tudo informatizado, então dificilmente você consegue fazer uma operação sem ter que recorrer aos sistemas integralizados, tanto da Receita Federal como dos bancos, enfim. Então, vocês sabem que está tudo devidamente aberto para fiscalização. Então, você tem que fazer as coisas dentro da legalidade. Se você fizer dentro da legalidade, não vai existir uma hipótese de simulação, enfim. Óbvio, se você quiser soluções fáceis, que representem, não vou ter que pagar nada de imposto. Se alguém te oferecer esse tipo de solução, você preste atenção, porque não existe isso de não vai pagar nada nunca, em hipótese alguma, né? Agora, o que você prefere? Uma promessa de não pagar nada e de repente ter que pagar 10 vezes aquilo que você vai acabar sendo condenado a pagar porque você fez uma situação que foi considerada fraudulenta, ou pagar um valor muito menor, fazendo tudo dentro do que a legislação estabelece. Enfim, e muitas vezes o profissional que você contratou e remunerou para tanto, ele vai se pagar, porque você, tendo essa gestão adequada, você vai pagar muito menos encargos e com isso você vai ter ganhos que vão permitir que você veja os frutos daquele investimento que você fez na gestão patrimonial e tributária. Não é gasto, não é despesa extra, não é algo que você, nossa, eu tô pagando, não tô vendo para onde tá indo o dinheiro. Está indo para a organização da sua empresa e ele irá retornar. E retornar não de imediato, mas irá retornar de maneira constante ao longo da existência da pessoa jurídica. Então, daí a importância de se pensar no planejamento sucessório tributário, que envolve essa gestão patrimonial. Eu agradeço por terem assistido ao vídeo, por acompanhar o canal, por nos darem esse voto de confiança em assistirem ao nosso conteúdo, porque conhecimento é poder e quanto mais vocês assistirem, compartilharem, curtirem o nosso vídeo, maior será o alcance desse conhecimento e poderemos sim construir uma sociedade melhor dessa forma. Eu agradeço pela atenção e até a próxima.